Olá, queridos, tudo certo? Bom, meu nome é Felipe, eu sou professor de Química do Colégio Darwin e nós estamos aqui hoje para deixar algumas dicas para você realizar o seu melhor exame nacional do ensino médio dentro das suas possibilidades. Sobre algumas dicas que nós gostaríamos de deixar para você, a primeira coisa é falar acerca de energia e de combustíveis. Se você observar todas as últimas edições do Enem, sempre são compartilhadas questões, cobradas questões que tocam nesses assuntos, falando de energia em relação à emissão de gases poluentes, em relação ao efeito estufa, em relação à chuva ácida e na questão dos combustíveis, falando sobre o rendimento, falando sobre a quantidade de energia que vai de repente produzir um gás estufa ou um gás que pode provocar a chuva ácida. Uma outra coisa importante seria falar sobre água e sobre soluções. Em relação à água, nós já temos outros colegas que estão compartilhando sobre isso, a questão da qualidade da água, a questão de toxinas, de poluentes e algumas coisas que podem alterar a qualidade da água. E principalmente falar de estudo das soluções, onde nós temos a questão do pH, alteração de acidez ou basicidade da água. Nós temos dentro de soluções a possibilidade de abordar também acerca de hidrólise e outros itens. É importante que você também dê uma passada de olho e confira alguns itens de velocidade das reações. Nós sabemos que existem reações que são mais rápidas e outras reações que são um pouco mais lentas. Mas uma reação, ela pode ter a sua velocidade alterada por alguns fatores. E é importante que você verifique isso também. Uma outra dica que nós gostaríamos de registrar, a importância da oxirredução. Se você observar, nos últimos anos do Enem, desde o Enem de 2015, olhando para trás, sempre temos uma questão falando ou de pilha, ou de eletrólise, ou de anodo de sacrifício, sendo então assuntos extremamente importantes para que você observe dias antes da prova. Para começar então, a nossa primeira dica, falando sobre energia e combustíveis, eu quero puxar um link dentro da termoquímica. Observe um exemplo muito comum. Nós vamos agora determinar qual combustível, ele produz maior quantidade de energia, ele libera mais energia por mol de CO2 formado e considerando uma certa quantidade de energia liberada. Agora note que nesse exercício nós temos aqui um objetivo que é identificar aquele combustível que vai liberar mais energia por mol de CO2, ou seja, teoricamente, um combustível menos poluente, puxando essa direção um pouco para o lado da química ambiental. Como dados aqui, nós temos dois combustíveis bastante conhecidos. Um deles é o etanol, que é o álcool combustível, e o outro é a gasolina. Lembrando que o etanol é o C2H5OH e a gasolina, o principal componente é o C8H18, que é o isoctano. E nessa tabela existe uma informação que é o ΔHC. O que é isso? Isso é chamado de ΔH de combustão. Toda vez que você ouvir a expressão combustão, você precisa lembrar que combustão é sinônimo de queima, que tem relação com a reação com o oxigênio gasoso. Então, se você vai queimar uma substância, você vai pegar essa substância e reagi-la com oxigênio molecular, com O2. E perceba que o ΔH de combustão são valores negativos, o que representam, então, processos exotérmicos. E cuidado apenas com uma coisa. Todas as vezes que nós dissermos ΔH de combustão, nós estaremos nos referindo à combustão completa. E a combustão completa de um hidrocarboneto e de um composto orgânico oxigenado, ele vai produzir certamente dióxido de carbono, CO2 e H2O, correto? Então vamos desenvolver essa questão para a gente ter ideia de como isso poderia aparecer. Veja bem, para o etanol, a primeira coisa é montar a reação. Então você vai pegar o etanol, combinar com o oxigênio e sendo uma combustão completa, nós vamos formar então CO2 e H2O. Perceba que toda a equação precisa estar devidamente balanceada. Então você percebe aqui os coeficientes estequiométricos que foram devidamente relacionados. Qual é a lógica que nós vamos construir? 1 mol de etanol, que é queimado, produz para nós 2 mols de CO2.
E aí o que isso me permite observar? Cada vez que 2 mols de CO2 são formados, 1 mol de etanol foi queimado, com a liberação de 1.370 kJ de energia. Se eu olhar para apenas 1 mol, se eu convencionar 1 mol de CO2, nós teremos uma liberação de X aqui. E esse valor nós vamos encontrar que são 685 kJ liberados para cada mol de CO2 formado. Agora vamos fazer a mesma coisa para a molécula de C8H18. O que você pode observar? A reação também, uma combustão completa. O C8H18 com oxigênio formando CO2 e água. Agora, qual a diferença? Para 1 mol de gasolina, nós temos a formação de 8 mols de dióxido de carbono. Isso me permite criar uma outra relação matemática. Veja bem, 1 mol de gasolina queimado libera 5.464, ou seja, os 8 mols de CO2 que foram formados foram mediante a liberação de 5.464 kJ de energia. Como nós estabelecemos a referência de 1 mol de CO2, então para 1 mol de CO2 vamos liberar X kJ. E aí nós vamos encontrar então um valor de 683 kJ por mol de CO2. Então o que isso me permite afirmar? Para o caso do etanol, nós tivemos a liberação de 685 kJ por mol de CO2. E o C8H18, apenas 683. Então, com base nisso, nós podemos afirmar que o etanol ele libera mais energia por mol de dióxido de carbono formado. E aí, as alternativas podem ser construídas não apenas com um valor matemático, mas também puxando uma discussão na questão da emissão de gases estufa, em que o CO2 é um dos principais gases. Perfeito? Então aqui nós registramos a nossa primeira sugestão para a sua prova do Enem. A segunda sugestão fica dentro do campo da eletroquímica. E o que seria a eletroquímica? A eletroquímica é a parte da físico-química que relaciona reação química de oxirredução com energia elétrica. E qual é o cenário mais comum dentro das últimas edições do Enem? Um dos cenários mais comuns seria esse daqui. Num estaleiro, o casco de aço de um navio foi totalmente recoberto com novas placas de magnésio metálico. Então preste atenção. O casco, ele é de aço. É de seu conhecimento que o aço é uma liga metálica constituída essencialmente por ferro e carbono, em que o principal elemento é o ferro. Então note que eu tenho uma estrutura de ferro que foram fixadas ali no casco inúmeras placas de alumínio metálico. E o que você então entende que está sendo realizado ali? Olha essas duas equações. Você percebe que nas duas equações o magnésio indo de 2 mais para 0, ele está sofrendo redução. E o ferro indo de 2 mais para 0, ele também está sofrendo redução. Então esses dois valores são potenciais de redução. Por que nós temos esses valores e onde estamos querendo chegar? É natural que uma embarcação, um casco de ferro, durante todo o período de uso, em contato com a água do mar, ele vai sofrer oxidação. E nós precisamos, então, determinar uma estratégia, uma forma de impedir que o casco daquele navio seja corroído, seja danificado. Então, o que nós vamos considerar? Se eu não quero que o ferro sofra corrosão, então eu preciso utilizar um outro material que possa corroer no lugar do ferro. Então veja bem, o magnésio metálico, nós costumamos dizer que ele tem maior potencial de oxidação do que o ferro. Se ele tem maior potencial de oxidação do que o ferro, então ele vai oxidar no lugar do ferro. Quem oxida, nós chamamos de anodo. Então perceba que o magnésio é o nosso anodo que vai então se sacrificar para proteger o casco de ferro. Por isso nós chamamos esse cenário de anodo de sacrifício. Então perceba o ponto-chave. Para termos um anodo de sacrifício, nós precisamos de um metal que tenha maior potencial de oxidação do que o metal que queremos proteger. Note que um sinônimo muito comum
e é o que mais será cobrado nas avaliações, é que no lugar de maior potencial de oxidação, nós vamos usar a expressão menor potencial de redução. E aí quando você observa, o potencial de redução do magnésio é menos 2,37, que é menor do que o potencial de redução do ferro. Por essa razão, o magnésio, juntamente com outro metal, que é o zinco, podem ser usados como anodos de sacrifício e por isso protegerem a estrutura da embarcação. Correto? Então aqui nós encerramos então a segunda dica do dia de hoje. No terceiro momento, eu gostaria de te chamar a atenção sobre o campo de equilíbrio químico, é extremamente abrangente, e eu gostaria que você observasse um primeiro cenário de equilíbrio. É muito comum nós falarmos sobre acidez da chuva e essa acidez da chuva provocar alterações de pH nas águas dos rios, de lagos, ou até mesmo provocar a acidificação do solo. Toda vez que aparecer esse tipo de exercício, nós estamos falando de hidrólise salina. E aí eu gostaria de resolver essa questão para a gente então perceber como que você vai proceder, como que você pode agir diante de uma questão de hidrólise salina. Note que nós estamos falando sobre um adubo. E esse adubo contém algumas substâncias, e essas substâncias podem ter caráter ácido ou básico, e quando ele foi colocado no solo, provocou diminuição do pH do solo. Agora perceba que toda vez que nós falamos diminuição de pH, estamos falando de aumento de acidez. Então nós adicionamos alguma substância no solo, por meio desse adubo que foi colocado no solo, e provocou um aumento de acidez. E nós queremos saber qual é a substância que estava no adubo que provocou então a diminuição do pH, que aumentou a acidez. Nós temos então 4 substâncias. A primeira é o Na3PO4, chamado de fosfato de sódio. A segunda substância, NH4NO3, que é o nitrato de amônio. Terceira substância, KNO3, nitrato de potássio. E por fim, letra D, KCl, cloreto de potássio. Perceba uma coisa, a melhor estratégia é você lembrar que todo sal ele é formado de uma reação ácido com base. E aí, qual vai ser a estratégia? Nós vamos tentar descobrir qual é a base formadora do sal e qual é o ácido formador desse sal. E aí você vai lembrar de um princípio, que sempre vai predominar o caráter do mais forte. Então vamos avançar? Olha só, no caso do Na3PO4, quem é a base formadora? É o NaOH, hidróxido de sódio, uma base forte. E o ácido formador é o H3PO4, que é um ácido moderado. Lembrando que se predomina o caráter do mais forte aqui é a base, esse sal, ele não vai provocar, na verdade, a diminuição do pH, não vai aumentar a acidez, perfeito? Vamos então avaliar a segunda substância. A segunda substância, o sal nitrato de amônio, ele é proveniente do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e também é proveniente do ácido nítrico, que é um ácido forte. Sabendo que predomina o caráter do mais forte, nós podemos afirmar então que essa substância presente no adubo, colocada no solo, pode sim provocar uma diminuição do pH, um aumento na acidez. Mas nós precisamos ainda avaliar as outras 2 substâncias. Na letra C, perceba que a base formadora é o hidróxido de potássio, que é uma base forte. E o ácido nítrico, que é o ácido formador, também é um ácido forte. Tenha atenção nesse tipo de cenário. Quando ambos são fortes, quando ácido formador é forte, base formadora também é forte, não haverá alteração do pH do meio com a adição dessa substância no solo. E perceba que a mesma coisa acontece na última substância. A base, que é o hidróxido de potássio, é forte, o ácido HCl originalmente também é forte, por essa razão, das 4 substâncias, aquela que por meio de hidrólise salina pode provocar um aumento da acidez, uma diminuição do pH, é a letra B, o nitrato de amônio. Com isso, nós então fechamos o exemplo apontando para a hidrólise salina. Agora temos que ter atenção a um exemplo muito recorrente em todas as últimas edições do Enem, que é deslocamento de equilíbrio.
ou princípio de Le Chatelier. Nós sabemos que um sistema em equilíbrio, ele pode ser perturbado por até 3 fatores. Os 3 fatores que perturbam o equilíbrio são pressão, quando nós tivermos substâncias no estado gasoso, temperatura e concentração. E para chamar a sua atenção sobre isso, eu gostaria que você notasse um equilíbrio que é o do carbonato de cálcio com água e dióxido de carbono em equilíbrio com o bicarbonato de cálcio, que oficialmente costuma ser chamado de hidrogenocarbonato de cálcio. Perceba que nós estamos falando de um sistema fechado, visto que temos uma substância no estado gasoso. Perfeito? Então, o que nós queremos discutir? Nesse exemplo, nós queremos então saber como a concentração do CO2, do dióxido de carbono, pode influenciar nesse equilíbrio e pode provocar na estrutura sólida do carbonato de cálcio que está presente nos corais. Então vamos fazer essa abordagem? Veja bem, um aumento na concentração do gás carbônico, ele vai causar um deslocamento em que sentido? Pense que toda vez que você provoca uma ação no equilíbrio, o equilíbrio ele vai ser deslocado. O sistema desloca para tentar restabelecer a condição de equilíbrio. Quando nós aumentamos a concentração do CO2, esse equilíbrio, então, ele desloca para a direita como forma de minimizar o excesso de CO2 presente no sistema. Agora note que quando nós deslocamos para a direita, a estrutura que era sólida começa então a ser consumida e dar origem ao bicarbonato de cálcio aquoso. E isso gera degradação dos corais. Porque imagine que uma substância que estava sólida, ela por conta da reação com CO2 e água, está dando origem a uma substância que estará disseminada, distribuída no meio aquoso. Esse cenário é o que chamaríamos de desmineralização, porque ele está sendo destruído, a massa dele está sendo diminuída por conta do deslocamento no sentido direto, para a direita. Correto? E para finalizar então a nossa dica para o Enem, eu quero te chamar a atenção nesse assunto extremamente importante também, que é cinética química. A cinética, ela estuda, ela se dedica a avaliar a velocidade das reações e os fatores que vão influenciar nessa velocidade. Eu gostaria que você lembrasse que existem alguns fatores que podem afetar a velocidade e vamos olhar dentro desta questão que fatores nós teríamos. Aqui nós temos um técnico de laboratório que ele precisa preparar uma solução onde a matéria-prima dele, a pastilha que ele vai usar, ela se encontra no estado sólido. E ele sabe que a solubilização dessa partícula, que dissolver essa pastilha, é um processo endotérmico. Perceba que processo endotérmico significa dizer que quando você aumenta a temperatura, você favorece a solubilização desse sólido. Então o que você consegue enxergar? Ele está atrasado e ele precisa acelerar o preparo dessas soluções. E qual é a medida então que ele pode tomar? Primeiro, se ele tem uma pastilha que ela é sólida, a primeira medida que ele pode tomar é triturar, ele pode pulverizar essa pastilha e dessa forma ele vai aumentar a superfície de contato, a área de contato da pastilha. A segunda coisa que ele pode fazer é aumentar a temperatura da água que ele vai realizar a solubilização, porque com o aumento da temperatura, as partículas ficarão certamente mais agitadas, a frequência de choques entre elas será maior e teremos uma reação então mais rápida. Então nós percebemos que temos 2 fatores que corroboram, que contribuem para acelerar aqui essa reação, que seria a triturar, seria pulverizar, aumentando assim a superfície de contato e o aumento da temperatura da água. Falando então de fatores que afetam a velocidade das reações. Com isso, nós estamos aqui encerrando a nossa dica, deixando para você um forte abraço, que você tenha sucesso na sua avaliação, que você faça uma excelente prova. Esse é o nosso desejo. Um forte abraço, que Deus abençoe.